Olá pessoal, vamos dar início ao curso Fundamentos Online e hoje em nossa primeira aula nós vamos ter um breve histórico da Reforma Protestante ao Presbiterianismo no Brasil e em Roraima. E o objetivo da aula é que nós possamos conhecer um pouco da história e da organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde suas origens lá na Reforma Protestante, no movimento reformado, lá na Escócia, até a sua chegada em Roraima. Vocês podem ver aí abaixo 6 textos-chave, que são para que vocês façam a leitura durante a semana, ou então todos hoje mesmo, se você quiser. O importante é que vocês leiam todos esses textos, porque eles vão nos dar base, eles têm tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar nessa aula sobre história da igreja, ou sobre história da nossa igreja. E vamos começar lendo dois desses textos, Romanos 10:17 e Filipenses 2:13. Então eu peço que você dê um pause no vídeo, pegue sua Bíblia, separe esses dois textos, deixem aí marcados e depois dê play novamente para que possamos fazer a leitura deles juntos. Então leiamos Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Leamos agora Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, esses dois textos são muito importantes para nos introduzir ao assunto que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque no contexto da Reforma Protestante, a pregação da palavra foi muito importante. Ela é muito importante para as nossas vidas, mas na história da igreja, a pregação da palavra é algo importantíssimo, é algo fundamental. E pensando em história, nós nunca podemos esquecer de Filipenses 2:13, quando fala da soberania de Deus, afirmando que é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Então, quando você se deparar com biografias, quando você se deparar com algo, com um texto, com uma aula sobre história da igreja, pense que o protagonismo, pense que, sobretudo, é o Senhor Deus atuando em seres humanos, fracos, limitados e pecadores. Dando início à Reforma Protestante, antes mesmo de falar sobre o ministério de Martinho Lutero enquanto reformador, é importante falar sobre o que estava ao redor, o que estava acontecendo naquela época. A Igreja Católica queria construir ou finalizar a construção da Basílica de São Pedro. E isso era muito caro, era uma obra gigantesca, bela, porém cara. Então, surge naquele momento a ideia, principalmente desse senhor que está prefigurado aí no meio, Johannes Tetzel, ou Johann Tetzel, e a igreja naquele momento doutrina católica, céu, inferno e um local intermediário que seria o purgatório, onde a pessoa morre, ela não vai diretamente para o céu ou para o inferno, ela vai ficar nesse local purgando seus pecados e, sendo intermediário, dali ela pode ir para o céu em um determinado momento. Tendo em vista aqui o purgatório, nessa construção doutrinária da Igreja Católica, eles começam a vender o perdão dos pecados, e assim um familiar poderia comprar o perdão dos pecados de alguém que estava morto, para então que aquela pessoa fosse perdoada e fosse, então, finalmente para o céu. E nesse momento nós temos a frase que resume muito bem todo o trabalho de Johann Tetzel. Essa frase que vocês podem ler aí comigo. Assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. E essa imagem vai exemplificar muito bem isso, né? Johann Tetzel está ali com sua mãozinha, provavelmente ele ofertando o perdão de um pecado, ofertando ali uma indulgência, e obviamente o seu cofre ali, né? Porque é justamente essa a ideia. Você joga ou deposita a moeda no cofre, assim que a moeda cai ali e faz aquele barulhinho, a alma, porque você está intercedendo, vai diretamente para o céu. Essa era a ideia deles. E nesse contexto, diante de tudo isso, nós temos o reformador Martinho Lutero. Em 31 de outubro de 1517, é a data que nós comemoramos a Reforma Protestante, e é provavelmente a data em que Martinho Lutero
tenha apregoado as suas 95 teses lá na porta da igreja do castelo, na cidade de Wittenberg. O nome desse documento, que nós conhecemos como 95 teses, é, na verdade, Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências. E Lutero vai atacar principalmente as indulgências ali, né? O valor das indulgências. Por quê? Porque Lutero ele era um professor de teologia, ele inclusive deu aula sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, ele era um padre, e ao ter contato com as Sagradas Escrituras, ele percebe que, na verdade, o crente ele vive pela fé, ele é justificado pela fé em Cristo. E ele não tem o seu perdão dos seus pecados por indulgências, por um valor que ele possa depositar em um cofre. Isso começa a trazer uma crise profunda e é já o Espírito Santo de Deus atuando na vida de Lutero. E então ele apregou as suas 95 teses e ali é o start inicial, aquele que conhecemos como o ponto de partida para a reforma protestante. Após alguns anos, em 1521, Lutero ele foi convocado para uma assembleia, numa cidade alemã também, chamada Worms, o que é conhecido como Dieta de Worms, e ali ele vai se colocar diante de várias pessoas importantes da Igreja Católica e do imperador Carlos V. E qual era o objetivo ali? Que Lutero se retratasse, a Igreja queria que Lutero se retratasse das heresias que ele estava cometendo, na visão da Igreja Católica, obviamente. E então Lutero depara-se diante daquela assembleia, cheia de pessoas importantes, inclusive um imperador ali diante dele, ou ele diante daquele imperador, tendo que defender-se. E, meus queridos, o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, fortaleceu esse nosso irmão do passado. Diante de tudo isso, diante de todo esse contexto, eis a resposta de Lutero. Já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas, a não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada, ou com razões decisivas não posso retratar, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Lutero então afirma: fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Lutero está dizendo aqui que ele está com sua mente cativa à palavra de Deus. Ele está aprisionado à palavra de Deus. Ele não tem como fugir disso. Então ele vai declarar ao final: não posso e não quero revogar, porque é perigoso e não é certo agir contra sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Meus irmãos, somente o Senhor Deus capacitando um homem fraco, limitado, pecador, estando diante de pessoas importantes de sua época, estando diante de um governante importante de sua época, e dizer: a minha mente ela está cativa às sagradas escrituras. Por isso, eu não posso voltar atrás do que eu disse, porque a Bíblia assim o diz. Dando continuidade, um outro movimento muito importante para nós, o movimento reformado, agora já não mais na Alemanha, mas ainda de fala alemã, né, mas na Suíça, na cidade de Zurique. O seu principal líder é Ulrico Zwinglio, e o processo de reforma ali é um tanto quanto diferente. O que vai ocorrer é que Zwinglio, um sacerdote católico, ele começa a pregar as Sagradas Escrituras, uma série de sermões aí, em meados de 1518, 19 até 1520. Ele pregando, ele causa um forte impacto sobre as pessoas para quem ele prega, para a sociedade ali em Zurique e sobre a sua própria vida. Até que chega ao ponto em que ele deixa de ser um sacerdote católico romano, continua como um pregador, mas agora como um pastor, né? E ele casa-se, ele deixa de celebrar missas e passa então a celebrar o culto ao Senhor, a celebrar os sacramentos, a ceia, o batismo, e então há todo um processo de reforma agora também na Suíça. Já temos a reforma dando-se ali com Lutero, com Melanchthon, ali na região da Alemanha, agora na região da Suíça, o outro movimento chamado de movimento reformado. É importante ressaltar que esses dois grupos, né, ligados a Martinho Lutero e a Zwinglio, eles tentam, em 1529, no colóquio de Marburgo, que está representado nessa imagem, eles tentam entrar em acordo e tentam unir-se em algo mais coeso, em algo único.
Todavia, Lutero e Zwingli eles não concordavam sobre o sacramento da ceia. Os luteranos e os reformados vão pensar diferente sobre a participação de Cristo no momento da ceia. Nós não vamos falar sobre isso agora, vamos ver algumas aulas à frente, quando formos falar sobre os... Daqui a algumas aulas, mais à frente, quando formos falar sobre os sacramentos. Todavia, é importante lembrarmos agora que eles discordavam, e até hoje, a linha reformada e a linha luterana discordam sobre este ponto. Todavia, é possível reconhecer que ambos estavam alinhados, e estão ainda, mas pensando lá no século XVI, ambos estavam alinhados nas principais defesas da reforma. Você pode pensar sola gratia, sola fide, sola escritura, soli Deo gloria, solus Christus, esses pontos principais, a justificação pela fé, a importância e a primazia das Sagradas Escrituras, tudo isso era algo muito importante para reformados e luteranos. Zwinglio, ele morre muito cedo. Ele morre numa batalha chamada Batalha de Capel, e o movimento reformado ali na Suíça, ele acaba ficando um tempo sem uma liderança firme, uma liderança forte. Inclusive, ele até começa a ser ameaçado quanto à sua estruturação. Todavia, o Senhor Deus, pela sua graça, ele levanta um jovem teólogo com 20 e poucos anos, chamado João Calvino, e ele começa a tomar a liderança do movimento reformado, já fazendo parte de uma segunda geração da reforma. Todavia, essa teologia, essa doutrina reformada ali em formação, o movimento reformado, ele migra de Zurique para Genebra, e Genebra torna-se então o grande centro da teologia reformada. Nesse monumento que vocês podem ver, o Muro dos Reformadores, temos a frase post tenebras lux, após as trevas, luz, o post tenebras lux é em latim, e vai representar justamente isso. Após tanto tempo em que as pessoas não tinham acesso à luz das Sagradas Escrituras, à luz do Evangelho sendo pregado, sendo lido, o Senhor Deus atuou, e então a luz veio. Cristo veio, ele que é a luz do mundo, sendo pregado pelos reformadores, sendo lido através das Sagradas Escrituras. Nesse movimento nós temos 4 reformadores muito importantes, representados ali. Guilherme Farel, na ponta esquerda. Ele foi o grande motivador da reforma em Genebra, grande motivador para que João Calvino ficasse em Genebra, estudasse ali, produzisse ali, pastoreasse, pregasse naquela cidade. Depois, mais centralizado, nós temos João Calvino. Depois, um pouco mais à direita, nós temos Teodoro de Beza, que foi sucessor de João Calvino após a sua morte, ali em Genebra e na fé reformada. E na ponta direita nós temos John Knox, que é o reformador escocês, mas que esteve um bom tempo em Genebra, estudando ali naquela cidade, porque ele havia fugido da Escócia, porque enfrentou duras perseguições na Escócia, e ficou um tempo ali em Genebra estudando com João Calvino, sendo influenciado pela doutrina reformada. João Calvino, então, ele acaba sendo o principal e o grande formulador das bases da ortodoxia reformada. Ele produz diversos comentários das Sagradas Escrituras, diversos sermões de epístolas ou de livros inteiros. Você pode buscar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento sermões, comentários bíblicos de João Calvino, muito bons, por sinal. Se um dia você tiver a oportunidade de ler, de adquirir, eu lhe motivo a isto. E a sua principal obra, As Institutas da Religião Cristã, que João Calvino começa a escrever e lança sua primeira edição ainda muito jovem. Em 1536 temos a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, e a sua última versão em 1559, já com uma obra mais extensa, mais de 1.500 páginas. Na foto representada aqui ao lado, nós temos a edição da editora Cultura Cristã, em 4 volumes. O livro é tão extenso que ele foi dividido em 4 volumes. Teologia reformada, queridos, algo muito substancial, algo muito belo e muito bom de ler, algo bíblico, E somos gratos ao Senhor pela obra que ele mesmo fez através da vida deste reformador. Dando continuidade, antes de falar sobre o puritanismo propriamente dito, nós temos a reforma na Inglaterra.
Todavia, suas motivações são diferentes. Enquanto nós podemos observar com Martinho Lutero, com Zwingli, com Calvino, que as motivações são doutrinárias, as motivações são questões de fé, né? As pessoas, eles leem a palavra de Deus, se debruçam nas Sagradas Escrituras e percebem que a doutrina católica está completamente errada. E então eles saem disto, saem da Igreja Católica e vão buscar a pureza da igreja, né? Buscar a pregação das Sagradas Escrituras de fato. Todavia, na Igreja da Inglaterra, na sua formação, desse movimento de reforma, o motivo é porque o rei Henrique VIII ele queria, na verdade, fazer a dissolução do seu casamento. Ele queria deixar de ser casado com sua primeira esposa para então constituir um novo casamento. Por quê? Porque ele não tinha um filho homem com sua primeira esposa. E então ele queria casar-se novamente para então tentar, ou casar-se novamente para ter a expectativa de ter um filho homem, para dar continuidade ao seu reinado. E em 1534, o rei Henrique VIII ele declara-se como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Ele faz aquilo que ficou conhecido como um ato de supremacia. E nesse contexto todo, começa a surgir um grupo chamado de puritanos. E o que motiva esse grupo dos puritanos? Aquilo que vocês podem ver na imagem aqui em cima à direita, uma representação de um culto, uma missa da igreja anglicana, vocês podem ver que ela é muito próxima em sua liturgia da igreja católica. Né? A vestimenta, a forma de organização, inclusive a nomenclatura, né? Bispo, arcebispo, vocês podem ver ali no meio, parece até mesmo que é o Papa. Essa imagem foi tirada de um site da igreja anglicana que conta um pouco da história dessa igreja. Né? Vocês podem pesquisar, é algo interessante de se ver, né? De se ler, de se aprender. E então, desse corpo que é originado, né, da igreja anglicana, né, da igreja da Inglaterra, há um grupo de ministros, um grupo de crentes que começa a falar que, na verdade, a sua igreja ela estava reformada apenas pela metade. E o objetivo deste grupo era purificar a igreja inglesa dos vestígios de todos esses rituais e costumes católicos. Eles estavam interessados em pregar as Sagradas Escrituras. Porque, por exemplo, na igreja anglicana havia um livro chamado Livro das Homilias. Né? E esse livro era o livro de onde eram retiradas as homilias, ou seja, os sermões, as pregações que eram utilizadas nos cultos. Já os puritanos vão dizer, não, nós não precisamos, nós não podemos pregar homilias. Muito pelo contrário, nós temos que pregar as Sagradas Escrituras. Nós temos que abrir a Bíblia para a nossa congregação e expor as Sagradas Escrituras, expor todo o conselho de Deus, aquilo que o Senhor Deus tem para falar e dar-se a conhecer para a sua igreja. E então este movimento que começa a ser jocosamente chamado de puritanos ou puritanismo, ele começa a ganhar forças. Porém, além de ganhar forças, ele começa a sofrer forte oposição e forte perseguição. Inclusive, muitos no século XVII acabam emigrando lá da Inglaterra para a Nova Inglaterra, ou para as colônias inglesas na América, hoje conhecemos por Estados Unidos da América. Por isso também que o movimento puritano acabou sendo muito forte nos Estados Unidos, né, e na formação daquela nação. Vocês podem ver o contraste das figuras aqui. Temos ali a igreja anglicana em cima e todo o seu processo, obviamente uma imagem atual, e temos aqui em cima um culto puritano, lá do século XVI, século XVII. E temos ali um pregador com a Bíblia aberta, expondo as Sagradas Escrituras para a sua congregação, que está ali de forma simples, lendo e absorvendo atentamente. Temos isto como exemplo, meus irmãos. Agora vamos entrar propriamente na Igreja Presbiteriana, que começa na Escócia e depois vamos pensar na sua chegada ao Brasil. Todavia, ainda na Escócia, é importante nós lembrarmos e falarmos aqui que a influência da fé reformada foi muito importante nas regiões britânicas. Falamos agora há pouco do puritanismo. Mas, além disso, a influência da fé reformada foi muito importante na Escócia, principalmente pensando na figura de John Knox, né, que foi o seu principal líder. Ele esteve um tempo em Genebra estudando,
e então ele, quando chega na Escócia, ele começa a pregar. E ali, inclusive, a igreja começa a ser chamada de igreja presbiteriana, então de presbiterianismo. Isso por conta da forma de governo. Assim como nós, que seguimos o exemplo deles, e seguimos aquilo que está lá no livro de Atos, ali no Novo Testamento, eles eram governados por presbíteros, que formavam concílios, né, ou conselhos, presbitérios, e assim também é a nossa igreja. Nós temos presbíteros na nossa igreja, né, o pastor, os pastores, que são presbíteros docentes, os demais presbíteros, que são presbíteros regentes, que formam localmente o conselho da igreja, depois presbitério, depois sínodo e depois o Supremo Concílio. Por isso nós também somos chamados de presbiterianos. E igrejas reformadas, de um modo geral, né, de origem da reforma, utilizam em sua maioria a forma de governo dessa forma, a forma de governo presbiteriana. Né? John Knox, o que está representado na figura ao lado, essa aqui é a capa do livro, que é uma biografia de John Knox, muito boa, por sinal, motivo você a ler, se um dia você tiver a oportunidade. Ele foi o principal líder, e algo importante a pensar sobre John Knox é que ele foi, inclusive, preso, né, por conta da sua fé, nos momentos de perseguição. Ele fica anos como escravo, remando nas galés, né, remando naquelas embarcações, e ele passa anos e anos ali remando como escravo, e então depois, quando ele é liberto, ele retorna à Escócia e retorna a pregar a palavra, retorna a pregar o evangelho. E na década de 1560, John Knox e outros 5 colegas, que curiosamente também são chamados de John, cada qual com seu sobrenome, obviamente, né? Mas todos eles são John, né? Foram convocados pelo parlamento escocês e em 4 dias eles elaboraram a Confissão de Fé Escocesa, um documento muito belo que foi tomado pela Igreja Presbiteriana na Escócia como documento oficial, como confissão de fé oficial daquela igreja, e foi substituído apenas pela Confissão de Fé de Westminster, que inclusive teve a participação de alguns escoceses. Mas sobre isso nós vamos falar na aula seguinte, na aula de número 2. Da Escócia para a América, da América para o Brasil. Agora vamos pensar na Igreja Presbiteriana em sua formação aqui em terras brasileiras. Essas 3 figuras que estão aqui em cima são muito importantes. Ashbel Green Simonton, Alexander Blackford e José Manuel da Conceição. Esse aqui, ele é o Simonton. Ele era um seminarista lá no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, e em certo momento ele houve uma pregação que o impactou muito, que o fez considerar o trabalho missionário, inclusive aqui no Brasil. E esse sermão pregado pelo teólogo Charles Hodge, que você talvez já tenha ouvido falar, ou possa vir a ouvir falar, porque ele é autor de uma teologia sistemática muito boa e clássica, né, dentre os livros de teologia sistemática. Simonton, 3 anos após ouvir este sermão, ele se candidata à junta de missões lá dos Estados Unidos, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e após ser ordenado como pastor, ele chega ao Brasil em 12 de agosto de 1859, ainda jovem, aos 26 anos de idade. Ele tem um ministério curto, né, poucos anos, todavia é muito ativo. Ele, e um pouco de tempo depois, Alexander Blackford, que era cunhado de Simonton, chega também ao Brasil e eles começam a fundar congregações, pregar a palavra, inclusive formam o primeiro presbitério aqui no Brasil. Algum tempo depois, temos uma outra figura que é muito importante, que é o brasileiro, José Manuel da Conceição. E José Manuel da Conceição, ele era um ex-sacerdote católico romano, um ex-padre, que se converte à fé reformada. No seu processo de conversão, ainda como padre, ele acaba sendo conhecido como o padre protestante, porque ele, sendo ali atacado em suas convicções, e já o Espírito Santo de Deus atuando em sua mente, as Sagradas Escrituras atuando ali em sua mente, em seu coração, e ele começa então a entrar numa crise de fé, até que ele se afasta, deixa de ser padre, converte-se à fé reformada, e em 1864 ele faz o seu batismo e profissão de fé. José Manuel da Conceição torna-se então o primeiro brasileiro ordenado ao pastorado em 17 de agosto de 1865. E ele acaba sendo conhecido também como um pastor itinerante, porque ele vai por
todas, ou quase todas as paróquias onde ele já tinha celebrado missas, né, em várias regiões ali de São Paulo. Ele também vai por várias cidades do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e prega a palavra. E vários desses locais formam-se então comunidades presbiterianas, comunidades crentes, né, que ouvem a palavra do Senhor, atendem a esse chamado. Então, congregações vão sendo formadas como fruto do trabalho e do ministério que de Deus atuando através da vida de José Manuel da Conceição. Bom, Escócia, Estados Unidos, Brasil, mais ou menos um século depois, Roraima. Em 24 de janeiro de 1955, a Igreja Presbiteriana ela começa a se formar em nosso estado. E ela começa a se formar justamente com a chegada do presbítero Oswaldo Mello. Ele era um funcionário do IBGE e ele é transferido aqui para Boa Vista. E ele acaba que ele encontra outras famílias presbiterianas aqui em Roraima. Todavia, cada família estava em uma igreja, né, de alguma outra denominação. Então, o presbítero Oswaldo Mello ele reúne essas famílias, né, junto com sua família, outras 5 famílias, e começa a formar ali um ponto de pregação. Aqui nessa imagem está representada a primeira mesa administrativa, um corpo de liderança, né, que não chega a ser um conselho, né, uma mesa administrativa que depois, quando organizada, passa a ser o conselho da igreja local. E, salvo engano, o presbítero Oswaldo Mello, que está na ponta direita, esse senhor de gravata que está de frente para nós. Pouco tempo depois, né, ele chega em 55 e 2 anos depois, em 1957, o reverendo Hélio Nogueira, em abril de 1957, chega a Roraima. E então a congregação presbiteriana ela é formada com 14 membros comungantes. E menos de um ano depois, né, em fevereiro de 1958, foi organizada a Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Então o reverendo Hélio é o primeiro pastor presbiteriano a chegar aqui em nosso estado, a pastorear uma igreja aqui em nosso estado. Dando continuidade, nesse slide nós temos um pouco sobre o reverendo Josué Araújo. Ele chega junto com a sua família aqui em Roraima em 1984. E, a título de curiosidade, para quem não souber, ele é pai do pastor Jessé, pastor da nossa igreja, e pai da Sandra, da Deise, do presbítero Emerson, falecido marido da tia Flor, né, e sogro do pastor Alfredo. O pastor Josué ele ajuda a impulsionar o trabalho tanto na capital quanto no interior. Né? Ele tinha um forte apego evangelístico, né? Uma vontade de ir, né, e pregar o evangelho nas outras cidades, no interior do estado. Ele abre algumas congregações, né, auxilia nessa abertura, e inclusive na consolidação da doutrina reformada aqui no nosso estado. Essa próxima imagem é para vocês conhecerem um pouquinho do prédio antigo da igreja. Né? Antes de termos esse salão maior, nós tínhamos esse prédio ligeiramente menor, né? Na verdade não ligeiramente, bem menor, menos da metade. Segundo o testemunho de alguns irmãos, né, mais antigos na igreja, que são dessa época, esse prédio ele vai ser ali mais ou menos o tamanho do palco da igreja. Então, quando chegarem na igreja, olhem para o palco, esse prédio todinho vai ser mais ou menos o que está ali naquele palco, talvez um pouco maior. Né? E hoje nós temos aquele salão que comporta 300 e poucas pessoas, né? Graças ao nosso Deus. Aqui, essa próxima imagem é interna, né, daquele mesmo prédio, e possivelmente uma escola bíblica dominical, ou então uma programação diurna, né, que vocês podem ver que é durante o dia. E essa foto está aí porque esse rapaz que está tocando guitarra, caso você não tenha reconhecido, é o nosso pastor Alfredo. E ele assume o pastorado da nossa igreja em 1990. Né? Ela primeiramente é chamada de Primeira Igreja Presbiteriana de Boa Vista e depois Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima. E depois do pastoreio, né, durante o ministério do pastor Alfredo na primeira igreja, que já completou agora 30 anos, né, são abertas 3 congregações, né, uma dessas congregações é a Quarta Igreja,
não é a quarta igreja presbiteriana de Boa Vista, a outra congregação é a sexta igreja presbiteriana de Boa Vista, e a outra que ainda permanece como congregação é a congregação lá no bairro Conjunto Cidadão. Né? Hoje nós temos uma outra congregação, que é a congregação lá em Pacaraima, mas essa foi aberta pela Junta de Missões Nacionais. Né? Estava a cargo da Junta de Missões Nacionais e agora está a cargo da nossa igreja. A congregação do Conjunto Cidadão é pastoreada pelo reverendo Heleno e a congregação de Pacaraima é pastoreada pelo reverendo José Raimundo. Nesse último slide sobre a história da nossa igreja, nós temos uma foto mais atual, tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos, e isso daqui é para que nós possamos observar a diferença, queridos, desde aquela primeira foto, da primeira mesa administrativa, na década de 50, com algumas poucas famílias, a primeira congregação com 14 membros comungantes, depois a estruturação, um prédio que passa a ser um prédio bem maior, congregações sendo abertas, e agora temos aqui a nossa igreja com algumas centenas de membros, mais de 300, 400 membros, e isso contando apenas sede, temos as congregações, temos as outras igrejas presbiterianas, tanto no interior quanto na capital, e para que possamos perceber o tanto que a igreja cresceu nessas décadas, né, nesses anos, o Senhor Deus atuando através da vida desses pastores, destes evangelistas, dessas famílias, destes crentes todos, e somos hoje todos devedores de cada irmão desses, que o Senhor Deus capacitou, que o Senhor Deus sustentou e tem sustentado até hoje. Mas, ao olharmos toda essa história, todos esses séculos, você pode me perguntar, José, então o que podemos aprender com essa aula? O que ela tem a ver com a minha vida? O que ela tem a ver com a sua vida? Nós temos 3 aplicações. Elas estão lá na sua apostila e estão transcritas aqui. A primeira delas é, assim como ressaltam os textos-chave em Romanos 10:17, que nós lemos lá no início, e 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que vão ressaltar justamente, né, a inspiração das Sagradas Escrituras e o quanto elas são úteis, vitais para nos tornar sábios, para nos exortar, para nos instruir, esses textos, eles ressaltam que a leitura das Sagradas Escrituras é algo vital para você, é algo vital para mim. Não à toa, meu querido, que um dos distintivos da Reforma Protestante é o sola Escritura, somente a Escritura, somente as Sagradas Escrituras. Nunca esqueça disso. Zwinglio, por exemplo, ele começa aquele movimento de reforma lá na Suíça pregando as Sagradas Escrituras. Lutero, quando ele tem todo aquele processo de crise depois de conversão, ele lê as Escrituras. E assim, um grande impacto se dá sobre aquela sociedade lá no século XVI até chegar a nós. Faça como o salmista lá no Salmo 119. Guarde a palavra de Deus em seu coração, medite nela, deleite-se nesta palavra. O Senhor Deus há de se agradar disso na vida dos seus filhos, na vida dos seus eleitos. Não esqueça, medite na palavra de Deus de dia e de noite. A segunda aplicação é que nós devemos aprender com os nossos irmãos do passado. Eles passaram por duras perseguições, duras, ferrenhas, mas não negaram a fé em Cristo. A exemplo de Lutero, lá na Dieta de Worms, falando que a sua mente estava cativa às Sagradas Escrituras. A exemplo daquilo que está no livro de John Foxe, o livro dos Mártires, vai contar várias histórias de vários crentes do passado que foram martirizados, vários perderam suas posses, vários foram expulsos de seus lares, vários perderam suas famílias, vários tiveram que fugir de sua terra natal. Então, meu irmão, peça ao Senhor que lhe dê a mesma coragem, a mesma ousadia para lutar pela pureza da pregação da palavra de Deus e pela pureza do culto a Deus. Sejamos ousados como estes irmãos do passado. A terceira aplicação é que, ao observarmos toda essa história, todos esses séculos, mesmo que de forma panorâmica, nós devemos louvar ao nosso Deus, porque nós podemos observar, a exemplo de Filipenses 2,13, que é Deus quem opera de forma soberana, tanto querer como realizar, Ele quem de forma graciosa sustenta os seus filhos pelo seu Santo Espírito, através da leitura da sua palavra. Você poderia imaginar que homens tão simples,
de tantos séculos atrás, Lutero, Zwingli, Calvino, Simonton, José Manuel da Conceição, um outro reformador que possa vir à sua mente, John Knox, que esses homens, fracos, limitados, pecadores, como que eles poderiam impactar tanto o mundo, tanto a sua sociedade, que a pregação deles poderia chegar até nós, os efeitos da sua pregação, os efeitos do ministério desses irmãos, chegaria até nós. Meus irmãos, devemos louvar a Deus por isso. Somente o nosso Deus para fazer obra tal. Medite na sua palavra de dia e de noite. Aprenda com esses irmãos. Louve a Deus pela história da igreja. Nós somos devedores disso. Que o Senhor Deus o abençoe e nós nos vemos na próxima aula. Amém.